Nós vamos falar hoje sobre as profecias e a geopolítica mundial, ok? Fique bem à vontade, meu querido. É uma honra, um prazer, uma alegria ter você aqui conosco. Eu cumprimento a todos nessa noite, irmãos e amigos, pessoal que está nos assistindo pela internet. Quero agradecer ao Ministério da Defesa da Fé pelo convite, o espaço aberto para discutirmos nessa última edição do Café com Ciência, um tema, relevante, dentro dos estudos teológicos, sociais, e também quero agradecer, aos amigos nessa noite que estão participando, e nós obedeceremos, a dinâmica do evento. Esse primeiro momento vai ser um monólogo, teremos o intervalo, e depois voltaremos com a rodada de perguntas e respostas. Eu queria fazer jus à palavra de ordem do Café com Ciência, que nosso objetivo é mostrar as razões filosóficas, científicas da nossa fé. Então, trabalhamos com a ciência geográfica e traremos nessa noite a possibilidade de entendermos as profecias bíblicas dentro do contexto geopolítico, como nós podemos vislumbrar as profecias dentro da metodologia geopolítica. Bom, de início eu queria fundamentar a palestra dessa noite a partir de 3 pressupostos básicos que vão, de certa forma, nortear o fundamento das discussões dessa noite, certo? Bom, o primeiro pressuposto que eu trago nessa noite é a ideia de que ciência e fé, enquanto 2 dimensões inseparáveis da cognição humana, para muitos teóricos e para alguns estudiosos, são, na verdade, 2 dimensões irreconciliáveis, certo? Esse pressuposto de que fé e ciência são 2 dimensões da cognição humana e, portanto, elas se retroalimentam na construção do conhecimento, na verdade, não é um pressuposto de um pastor, de um rabino ou de um padre. Esse pressuposto, por incrível que pareça, é de um ateu. É um dos maiores intelectuais, hoje vivos ainda, que é o Edgar Morin. Certo? Edgar falou em um artigo que ele publicou, A Realidade Suportável. Ele identifica que o raciocínio técnico, lógico e científico, ele é o que ele vai chamar de retroalimentação, com o pensamento que ele vai chamar pensamento mítico, mágico, simbólico. E não é necessariamente uma definição religiosa, é científica. Do ponto de vista das ciências sociais, você identifica que não é necessariamente preciso você ser um padre, um líder religioso, para honestamente reconhecer que são 2 dimensões que se retroalimentam, que estabelecem uma conexão histórica. A partir do que nós vamos ver durante a palestra, nós veremos quais são as evidências que também demonstram essa retroalimentação entre ciência e fé. O segundo pressuposto, pessoal, dessa retroalimentação é identificar que, enquanto profecias, a profecia, na verdade, é uma terminologia que pode soar como alguma coisa mística, supersticiosa, simbólica, mas a Bíblia, enquanto documento histórico, ela demonstra que, ou nos incentiva a buscar as razões da nossa fé. Enquanto lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele nos convoca a submeter, em outras palavras, as razões da nossa fé à razão, isto é, ao método da ciência, se assim você preferir fazer. Por quê? Honestamente, as escrituras, elas trazem uma discussão em que ela não prende você a uma dimensão
necessariamente daquilo que você não pode ver, daquilo que você está apenas raciocinando pelo campo da reflexão. Ela pede que você submeta a sua fé às razões, né? Ou seja, a ciência dos homens, a metodologia científica. Terceiro pressuposto: os fundamentos da nossa fé são possíveis de serem objetivados. Se vocês acompanharam, né, os cafés com ciência, nós trabalhamos, né, como o professor Tarsos desenvolveu nos últimos cafés, justamente os fundamentos da fé, a historicidade de Cristo, os argumentos da cosmologia moderna, né, as evidências, né, das Escrituras enquanto documento confiável. Então, a fé ela é possível de ser objetivada. Então, a partir desses três pressupostos, nós discutiremos a possibilidade de verificação das profecias dentro da metodologia científica, especificamente da geopolítica. E se nesse auge, né, do Café com Ciência, né, você identifica a Bíblia como sendo um livro, né, ou o seu conteúdo profético, né, tendo uma credibilidade, né, de análise científica, então você vai destacar também que ela pode passar pelo crivo da ciência geopolítica, né? Se ela passa pelo o campo de análise da física, da história, da teologia. Então, a geopolítica, ela também é uma metodologia que ajuda a verificar a falseabilidade ou não das Escrituras, das evidências, né? Bom, profecia, um termo que para muitos pode parecer, né, soar como mitológico, soar como uma discussão religiosa, né? Nós vamos, a princípio, tentar conhecer as definições extras bíblicas do que seria profecia. A Enciclopédia Britânica, né, a mais acadêmica de todas, traz uma definição do que é profecia. Profecia, na verdade, segundo a Enciclopédia Britânica, né, página 656, lemos o seguinte, que a profecia é a palavra ou a mensagem falada, né? O aspecto fundamental da profecia é o elemento preditivo, isto é, a capacidade de antecipar eventos futuros no presente. A enciclopédia, ela continua na definição do que é profecia, especificando que as predições dos profetas são anúncios do propósito de Deus, certo? Então, estudiosos, né, que contribuem, né, para a Enciclopédia Britânica, ela define a profecia, né, como uma mensagem preditiva, né, sendo um elemento, né, de comunicação, de ameaça ou promessa, certo? Bom, a profecia ainda ela pode soar como um aspecto de adivinhação, não é verdade? Muitos podem ainda entender a profecia como sendo uma atacada assim, para ver se realmente vai dar certo ou não, né? É um aspecto mais de aposta, né? Então, mas vamos entender qual é a diferença entre, efetivamente, uma profecia e uma adivinhação, certo? Uma adivinhação, na verdade, ela é formulada de maneira muito vaga. Ela simplesmente pode ser deduzida do campo da lógica, ou você pode usar necessariamente o bom senso. Isso está o quê? Isso define, na verdade, o campo das adivinhações, das tentativas aleatórias de você tentar acertar, né, algum evento, algum fato do futuro. Qual a diferença de adivinhações para a profecia? Certo? Nós temos aí que as predições são cuidadosamente especificadas, né? E quanto às adivinhações, podemos dizer que são lato sensu, de forma genérica, as profecias são estrito sensu, elas são altamente especializadas e elas demonstram um esboço, um encadeamento lógico de ideias, e que ela não depende de nenhum sinal para que se cumpra, certo? Bom, as dicotomias entre profecia e adivinhação, né? A profecia, né, por sua vez, ela se sustenta exclusivamente, né, na sua própria realização, né? A adivinhação, ela está num campo, né, que ela depende de algum sinal, ela é em função de um outro sinal. A profecia, ela mantém uma independência de fatos, porque ela se sustenta exclusivamente em sua própria realização, certo?
As previsões, as predições, né, de astrólogos, né, elas dão mais para uma série de especulação, né? Então ela não parte muitas vezes de um encadeamento lógico. As profecias, elas estudadas no campo da arqueologia, da história, das ciências sociais, da geografia, elas foram demonstradas que ela tem 100% de acerto, certo? O que acontece? A Bíblia, ela auto-se-impõe, né, as Escrituras, ela auto-se-impõe a uma metodologia de falseabilidade das profecias, né, para você identificar se o que ela está falando é verdade ou não. Em Deuteronômio 18, 22, você vai encontrar uma metodologia muito simples, que a Bíblia auto-se-impõe para verificar se a profecia é verdade ou não. Vai dizer o seguinte, se vocês abrirem assim, se vocês concordarem, abrir Deuteronômio 18, 22, ele vai dizer: quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, essa palavra não é a palavra predita, né, por Deus. Então, a Bíblia, ela demonstra, né, que cada um de nós temos liberdade de submeter as profecias a uma análise crítica, né? Ela não demonstra, né, uma imparcialidade, né, assim, em termos de você acredite e você, né, pela fé necessariamente, nós não somos evidencialistas. A questão não é essa. Mas a Bíblia, ela traz um elemento bastante crítico, né, e que demonstra, né, que nós podemos, incentiva, né, aos estudiosos a analisar as profecias. Armagedon, os profetas dos dias finais, foi um evento desenvolvido por Paul Kurtz, que é um dos maiores céticos dos Estados Unidos. Isso é um periódico científico, Skeptical Inquirer, que demonstra, né, um periódico científico americano que visa trazer uma discussão científica de falseabilidade, ou seja, eles querem provar o que é falso e o que não é. Então, e no Congresso de 1998, na Alemanha, eles desenvolveram, na verdade, a reunião de todos esses céticos de vários países, cerca de 300, né, que contribuem para o periódico científico, e analisaram 100 prognósticos, né, das predições, das profecias de astrólogos, cartomantes, e verificaram várias contradições, verificaram, né, incoerências históricas, arqueológicas, vários estudiosos, vários campos observaram, né? Então, o que acontece? A crítica, né, da profecia, ela torna necessária na medida em que você é incentivado, né, a estudar a sua veracidade. Bom, profecia. Mas ainda estamos num campo ainda das discussões simbólicas, mitológicas. Muitos ainda, ao ouvir o conceito de profecia, ainda classifica como sendo uma terminologia, né, necessariamente de xamãs e de religiosos, né, que querem, na verdade, discorrer sobre as suas leis, suas verdades. Bom, a ciência, ela trabalha com profecia, ou seja, ela trabalha com predições. Para muitos isso pode soar até estranho, né? Mas a ciência trabalha com predições, profecias. A ciência, ela trabalha, de que forma ela trabalha com as predições? Ela trabalha com as predições a partir de hipóteses testáveis ou dados observáveis, certo? Por exemplo, uma predição científica, né? Quando um astrofísico, né, ele prediz que o cometa Halley vai passar na órbita da Terra daqui a 30 anos. É baseado em quê? Em equações matemáticas, em cálculo e observações de satélites. Então, a partir dessas observações, das hipóteses testáveis, ele prediz que, se, né, dentro dessa constante, esse fenômeno, né, principalmente se não é variável, ele vai acontecer daqui a 30 anos. Então, é uma predição científica, né? Uma outra, né? Outra predição científica nós conhecemos, né, a grande teoria de Thomas Malthus, né, que é aquele demógrafo, que ele
ele predisse, né, que se a população cresce em ordem geométrica, os recursos naturais em uma dimensão aritmétrica, então vai chegar um momento que não vai haver uma correlação positiva entre esses, vai haver miséria, vai haver fome. Ele prediz a partir de estudos, né, sobre economia, né, demografia, só que ele não acertou, né? Mas em todo caso, ainda está no campo da análise, da hipótese, né, da hipótese testável e dados observáveis, né? Mas a profecia, né? Nós podemos dizer da profecia. Bom, quando você vai estudar profecia, você vai ler os livros, as profecias de Isaías, de Daniel, Ezequiel. Eu, particularmente, não vi Ezequiel estudando astrofísica. Você viu? Eu não vi, não. Você viu a Daniel estudando demografia para analisar, fazer a predição das 70 semanas de Daniel? Eu também não vi. Bom, então nós podemos já parar por aqui, né? Então, profecia bíblica, se ela não parte do pressuposto da ciência, de que nós devemos predizer a partir de hipóteses testáveis ou dados observáveis, então, o profeta estava partindo de que pressuposto metodológico científico? Eu jogo para vocês, problemática, né? A ideia aqui é você analisar criticamente as profecias, né? Não vou perguntar ao professor Tasso, porque às vezes ele tem umas ideias meio apologéticas, né? Eu sei que ele venha com as ideias aí e tenta matar a charada. Bom, existe uma dimensão passível de ser questionada, não existe aí? Né? Profecias, metodologia científica, não parte de dados observados, nem de hipóteses testáveis. Então, existe método para estudar a profecia? Como nós podemos estudar a profecia dessa forma, né? Bom, se você entende que a profecia, ela se sustenta em sua própria revelação, isto é, ela tem uma empiria, não é verdade? O método ela vai se manifestar no espaço e no tempo. Ela vai se manifestar ou não, entendeu? É um método de falsibilidade. Então, quando a profecia se realiza, ela tem uma empiria a ser investigada, não tem? Certo? Bom, Hans Heikelberg, posso dizer que ele foi um dos principais, né, fornecedores da filosofia empírica do século XX, né? Karl Popper, né, se baseou suas teorias também nos estudos, né, de Hans Heikelberg. Ele identificou o seguinte, né, ele, em seu livro, né, Filosofia dos Fundamentos da Mecânica Quântica, ele desenvolveu a ideia de que podemos determinar dados passados em termos de observações dadas, ou seja, a empiria, certo? Os maiores empíricos do século, ele vai trabalhar com metafalsibilidade, certo? Bom, então temos aí uma lacuna espaço-temporal entre o profeta e a realização da profecia, não é verdade? O profeta predizeu há 12 mil anos atrás. A profecia, ela não se cumpriu, ela não se manifestou no espaço e no tempo, certo? Só que a Bíblia, ela traz das 1000 profecias, 500 que foram comprovadamente realizadas, nós veremos algumas delas aqui, elas foram cuidadosamente estudadas pela arqueologia, pela história, pela geografia, pela teologia, identificada a sua empiricidade, ou seja, as realizações, né, a sua manifestação no espaço e no tempo, ou seja, em algum lugar onde ela foi predita, né, onde iria acontecer, e o período histórico onde ela ia se manifestar, ou seja, ela foi, na verdade, investigada, né? Então, ainda que você não acredite na natureza sobrenatural da revelação do profeta, você vai ter que lidar com a empiria da profecia, certo? Você vai tentar submetê-la, né, ao crivo da falsibilidade, da metodologia científica, certo? Ou seja, você vai fazer o raciocínio, né, da metodologia científica, né? Você vai fazer a observação, a construção de hipóteses, a experimentação e a sua conclusão. Então, a profecia, as profecias, predições bíblicas, ao se manifestarem, ela vai passar pelo crivo, e várias delas foram passadas pelo crivo da falsibilidade. Nós veremos, não trabalharemos todas, porque são várias, né?
tem 60 profecias que nós podemos discutir aqui, mas vamos detalhar, né, ao longo da nossa conversa, nós vamos detalhar uma que vai trazer um panorama, né, do aspecto geopolítico contemporâneo. Nós vamos poder submetê-la ao crivo de uma análise geopolítica, certo? Bom, identificando a falsibilidade das predições. Então, nós temos um exercício a fazer aqui, certo? Revelação, nós temos a documentação, né, detalhando o encadeamento lógico, histórico dessas profecias, né? Temos a Bíblia, o livro dos profetas maiores, profetas menores, temos o que foi escrito, temos como comprovar, né, pelo menos na descrição histórica, né, dos fatos, se existe uma correlação com a manifestação desse fato no espaço e no tempo, certo? Bom, a manifestação espaço-temporal, ela vai ser submetida à aplicação do método científico, certo? Os cafés anteriores revelou várias dessas informações a respeito da análise científica em vários campos, né, de conhecimento que você possa analisar, na arqueologia bíblica, né, na descrição histórica da pessoa de Cristo, né? Então, mas ainda há uma situação a se questionar. Estudar as profecias nos convence de que realmente existe um Deus? Bom, aí você acredita no que você quiser, certo? Se existe um Deus, bom, você submete, né, o cético, né, ele vai se submeter à manifestação, fato, né, na ordem científica, né? A observação, a experimentação, teste de hipótese, a conclusão. E se você, aquilo que você está acreditando, o que você tem como, né, crível na sua análise, ela é submetida a um método científico e a sua comprovação ela é testificada, então você tem a correlação entre o que você pensa e o que a realidade mostra. Se você identifica que isso, né, está dentro, né, rigorosamente do crivo da ciência, então você tem a verdade aí. É a correlação positiva entre o que você crê e o que a ciência demonstra. Então você tem aí a verdade. Você acredita se quiser, você pode mudar a funcionalidade. Esse copo aqui, ele foi feito para água, não é verdade? Mas eu posso acreditar que ele foi feito para ser usado como uma arma. Eu posso mudar a funcionalidade desse objeto e jogar na cabeça de uma pessoa e transformar ele numa arma. Eu acredito que isso aqui é uma arma. Então você acredita, né, o crivo da sua análise, né, se assim você for honesta, ou intelectualmente honesto, você vai trabalhar com os métodos da falsibilidade. Bom, a probabilidade das predições bíblicas acontecerem, certo? Eu não fiz um cálculo matemático, uma probabilidade de uma profecia acontecer, mas eu vou fazer um exercício com vocês que pode desenvolver um raciocínio da dimensão, né, da complexidade, da realização de uma profecia em relação à chance de você ficar milionário, né? Qual a chance de você se tornar milionário, né? Se você joga aí uma dezena aí de 8 números na Mega Sena, isso aqui foi uma estatística da revista Exame, aquela revista de economia, que ele mostrou aqui as chances, a probabilidade de você ganhar na Mega Sena, né? Tem aqui de 8 números, você tem a chance de a probabilidade de acertar entre 1,7 milhão. 7, se você joga 7 números, a probabilidade de ganhar, de acertar, né, é de 1 para 7,1 milhões. Se você joga 6 dezenas, amigo, a probabilidade de acertar é de 50 milhões. De 1 para 50 milhões. Isso é a possibilidade de você, né, ganhar na Mega Sena. Então, bom, as profecias, ela não trabalha com 8, 6, 10 variáveis. Ela trabalha com dezenas de milhares de variáveis. Certo? Então você não vai jogar aleatoriamente, você tem a probabilidade de acerto. Amigo, se você identificar que a profecia ela está no campo das probabilidades, você vai ter que lidar com alguns números complicados. Observe que
para que uma profecia, né, seja no campo, por exemplo, da profecia bíblica que diz respeito ao nascimento de Cristo, né? Bom, você vai ter que lidar com uma variedade absurda de fatores, dezenas de milhares de fatores sociais, econômicos, políticos, e que eles estejam em plena interdependência. Por sua vez, eles se converjam em forma diferentes conjunturas ao longo de milhares de anos e que essas conjunturas apresentam um encadeamento lógico, certo? E que ela pode mudar o curso em qualquer momento, tá certo? Então, se você tem das 1000 profecias, 500 para se realizar, e as 500 que já se cumpriram, se você jogar no campo da probabilidade, você vai ter que lidar, né, com situações bastante complicadas, né? E nenhum estudioso ainda trabalhou com essa probabilidade dentro dos fatos que foram comprovadamente testificados na história. Então, palavra profética. Se ainda, ainda existe uma natureza sobrenatural, né? A questão de tentarmos predizer algo ou antecipar fenômenos futuros no presente, né? Temos aí uma predição que, para acertar 500 predições de forma exata, comprovada historicamente, somente a natureza, né, a natureza dessa informação tem que ser a espacial, a temporal e material, como vocês têm estudado aqui, certo? Ou seja, a eternidade, a partir da eternidade, o professor Tá sempre destaca nos nossos eventos que nós promovemos junto, né? Ele trabalha muito bem a questão da relação espaço-tempo, a dimensão da cosmologia moderna. Então, o aspecto imaterial, né, dessa revelação, a espacial, e você tem aqui um caráter atemporal, então, subverter essa lógica, né, da realização de predição de um fato, porque o profeta prediz hoje. Então, até ela se realizar, ela está no vácuo, no espaço e no tempo. Não é verdade? Ela não se realizou. Ela só se manifesta no espaço do tempo, né, quando, de forma historicamente, né, comprovadamente, ela se manifesta e você tem essa empiria, certo? Predizer algo fora da lógica espaço-tempo, você tem que somente uma cognição espacial para identificar ou para predizer algo que não está dentro da lógica do espaço-tempo, certo? Então, está fora das métricas, das localizações, a forma, e se a palavra profética, a Bíblia é clara em dizer que é a palavra profética, que não foi, a natureza da profecia não é do profeta. Em todas as escrituras nós testificamos que ela é dada como revelação. Se a palavra profética é comunicação, se é comunicação, há intenção, há intencionalidade, há um caráter teleológico, finalístico nessa profecia. Ela foi proferida com a intencionalidade, certo? Apesar de que o encadeamento dos fatos, não é, na verdade, um jogo, né, que é bem montado. Ao curso da história, haverá o quê? Uma intervenção profética, né? Não é como nós fôssemos meros fantoches dentro da palavra profética. Mas existirá uma intervenção. A profecia, ela mostra as intervenções e mostra o programa profético, um panorama profético. As profecias, ela desenvolve, né, um caráter tão lógico e tão minucioso desse esboço, que vários estudiosos começaram a estudar a palavra profética, né? Bom, Isaac Newton, praticamente, pode ser consideradamente mais genioso de todos os tempos, né? Eu acho que tudo que nós sabemos sobre luz, movimento dos corpos, deriva-se de algo que foi definido por Newton, né? Então, Newton, ele sabia muito mais teologia. Se você vê que foi comprovado que os seus escritos de teologia supera os seus escritos sobre física, sobre matemática, ao ponto de alguns até afirmarem que a matemática era um hobby de Newton. Isso significa que Newton
começou a partir dos detalhes, né, da palavra profética, do programa, tentar calcular a manifestação espaço-temporal das profecias. Ele calculou e erros padrões, vamos dizer assim, dos cálculos de Newton, chegou a bater em várias situações, né? A origem do Estado de Israel, a construção do templo, né? Então, nós vamos observar que mentes geniosas como o de Newton começou anteriormente. Esses escritos, obviamente, não foram publicados em função do contexto da época, porque a igreja, ela dominava todo o conhecimento e, obviamente, os escritos de Newton seriam considerados como heréticos, né? Então, ele, de forma prudente, decidiu resguardar. E, de forma muito honesta, eu considero que em 1727, quando ele morreu, ele provavelmente seria a pessoa mais famosa na Europa. Então, ele explica que a gravidade, ela vai, né, determinar e definir cientificamente o movimento dos planetas, né, mas não vai definir quem pôs em movimento os planetas. Então, os estudos apocalípticos de Newton, a partir da análise correlacionada entre Daniel, os profecias de Daniel e Apocalipse, são extremamente ricas, né, em detalhes e num estudo muito profundo sobre os cálculos feitos nos eventos históricos. Bom, na geografia, o pai da geografia moderna, Carl Ritter, ele foi o fundador, né, da geografia científica. Carl Ritter, ele elevou a geografia a status de ciência. A geografia, até então um conhecimento enciclopédico, se eleva ao campo das ciências modernas. Ele define a metodologia científica. Ele estabelece, né, a partir do positivismo, ele eleva as ciências geográficas, né, estabelecendo um método de análise da ciência geográfica a partir do quê? Da geometria, da correlação entre sistemas naturais. E que isso, na verdade, explicava as leis da natureza a partir de uma providência, de uma predição de leis divina. Observe que o elemento, né, preditivo da teologia de Carl Ritter estimulou a sua produção científica. E Newton, da mesma forma, e entre vários, né? Então, aqui nós temos aqui a predestinação, né? Ele vai desenvolver essa análise e compreender que a predestinação divina dos lugares propicia uma vida local mais próximo do ideal divino. Bom, qual é a relação entre esses cientistas? É a empiria. Eles trabalhavam com a decodificação de leis da natureza a partir da vislumbração dessas leis como sendo algo gerado e desenvolvido a partir de uma intenção, de uma intencionalidade, né? Então, temos aqui os grandes empiristas, poderia falar outros, mas vamos deter isso aqui para nós adiantarmos, que comprovadamente estudaram, né, o aspecto preditivo das profecias dentro do campo e que isso estimularam as suas produções científicas. Mas, enfim, temos aqui a geopolítica que nós vamos trazer como uma análise, né, criteriosa sobre fatos e o encadeamento lógico de eventos proféticos ao longo da história. Geopolítica, né? A geopolítica, ela é um campo da ciência geográfica que ela vai estudar a evolução das relações internacionais a partir das estratégias dos Estados nacionais, né? Ela trabalha com os condicionantes geográficos. Então, a geopolítica, né, surge, né, como uma discussão dos geógrafos muito famoso, Friedrich Hatzel, que ele, no século XIX, ele lança o seu grande livro, Geografia Política, desenvolvendo uma análise sobre as leis do Estado, e ele desenvolve vislumbra um campo científico, né, bastante interessante. Mas vamos fazer um exercício de tradução, ou como nós podemos dizer, de tradução
vamos dizer, pedagógica do que seria a geopolítica. Então, se você ouve a geopolítica enquanto definição como a evolução das relações internacionais a partir das estratégias dos Estados-nações, isso pode ser que não diga muita coisa, né? Mas vamos fazer uma transposição didática. Imagine o planeta Terra como um tabuleiro de xadrez. Vamos definir o que é a ciência geopolítica. Esse tabuleiro de xadrez tem dois adversários. Esses dois adversários, vamos fazer um exercício que eles, na verdade, sejam dois países, né? Esses dois países, né, eles vão desenvolver, né, e vão procurar alcançar e conquistar territórios nesse tabuleiro de xadrez, como um jogo normal de xadrez, não é verdade? Você tem os opositores e que a superfície terrestre seja esse tabuleiro. Mas para que cada um desses países, ou desses jogadores, manipule cada uma dessas peças de xadrez, ele vai ter que partir de uma geoestratégia. Não é verdade? Você vai jogar xadrez, você parte de uma estratégia. Você não move uma peça de xadrez antes de você desenvolver uma estratégia. Pensar, muitas vezes, ou predizer aquilo que o seu adversário está pensando. Bom, o que são os condicionantes geográficos que vai determinar a conquista de territórios de cada um desses jogadores, desses países? Condicionante geográfico pode ser uma infraestrutura, pode ser uma tecnologia, ela pode ser uma rede de transporte. E esses condicionantes geográficos são necessariamente os trunfos e as vantagens que um país tem, que determina a sua geoestratégia e, de certa forma, determina a conquista do espaço nacional. Ou, basicamente, dos seus imperialismos, né, extra, né, ou internacionais. Bom, no campo geopolítico, observamos que o que move, né, as estratégias geopolíticas é basicamente, né, estratégias do campo, né, da economia, né, fortemente, mas não só da economia. Recursos naturais, solos, rios, petróleo, florestas, podem ser condicionantes geográficos que determinem o poder e a força do seu adversário. Para você pode ser uma telecomunicação, você pode ser uma infraestrutura, pode ser sua indústria. Qual o aspecto geopolítico do Brasil? O Brasil, o aspecto que você for identificar o que o Brasil tem, né, de forte, o aspecto geopolítico, podemos citar a indústria, a agroindústria, né? Nós temos um celeiro de produção agrícola aqui que determina nossas relações com os outros países, não é verdade? Então, o Brasil ele tem um condicionante geográfico, né, que toda a sua flora, os condicionantes climáticos, tudo isso determina um poder econômico dentro da agroindústria. Então, é um trunfo. Então, cada país vai ter o seu condicionante geográfico que vai determinar a sua posição dentro, né, do campo da geopolítica, das geoestratégias. Então, cada um desses condicionantes são mobilizados para fins de domínio. Bom, basicamente, isso vai resumir, uma forma muito simplória de entender o que é a geopolítica. Pois bem, aí vocês podem perguntar, qual é a profecia que determina o curso da geopolítica mundial contemporânea? Tem várias, mas quando se trata de geografia e de geopolítica contemporânea, nós vamos trabalhar com o Estado de Israel. A predição bíblica, profética, se você observar, né, nós vamos fazer aqui uma análise das predições bíblicas a partir desse elemento geopolítico, que é o Estado de Israel. Profecia bíblica e geopolítica, hoje, na contemporaneidade, você consegue identificar ou tentar submeter ao teste da falseabilidade das profecias bíblicas através do estudo geopolítico de Israel. Quem é Israel no campo geopolítico? Nós vamos fazer só uma retrospectiva cronológica do que é Israel, para nós entendermos qual é o papel e a importância de Israel na geopolítica contemporânea e nas profecias. E com isso identificar no jogo geopolítico as estratégias de falseabilidade, se a geopolítica revela a falseabilidade das profecias ou não.
uma análise dessas estratégias da conjuntura do Estado de Israel. Bom, antes disso nós vamos identificar ou fazer uma rápida retrospectiva do que foi o Estado de Israel. Estado de Israel, vamos começar pela monarquia hebraica, certo? Vamos começar com o reino de Saul, é o período em que nós podemos considerar como a consolidação política, né, e territorial de Israel antigo, né? 1046 a.C., né? Ao se ascender ao trono, né, Saul dá início ao governo monárquico hebraico, sai da teocracia para a monarquia. Bom, 1003 a.C., ascende ao trono aquele que vai ser considerado um dos mais famosos reis da monarquia hebraica, que é o rei Davi. Mas ele vai ascender da casta da tribo de Judá, considerando que Israel era formado por 12 tribos, né? E dessas 12 tribos nós temos as duas que vão ascender os primeiros reis de Israel, a de Benjamim, através de Saul, e Judá. Bom, o elemento geopolítico importante do governo de Davi, nós podemos considerar que é o período da expansão territorial do reino de Israel, certo? Davi, ele é considerado um dos maiores estrategistas militares, né, da antiguidade. Davi, ele consegue, para você ter uma ideia, ele conseguiu expandir os limites territoriais da Palestina ou do Estado de Israel até o centro da Síria, até o noroeste do rio Eufrates, o que é hoje o Iraque. Então, ele delimitou áreas de influência, né, após eliminar toda a influência dos filisteus, né? Os filisteus nós conhecemos, né, como sendo o povo que travou, ou a tribo que travou mais guerras com Israel, entre outros, das civilizações da terra dos cananeus. Então, Davi, ele elimina a ameaça e coloca a sua visão para as nações das Transjordânia, né? Então, ele consegue ampliar o que nós conhecemos hoje como a Palestina, né? Na verdade, foi uma delimitação territorial feita a partir, né, de guerras e de campanhas militares do rei Davi. Davi também ele consegue se tornar um rei muito famoso e muito respeitado, né, entre os líderes militares, né, que estudam estratégia militar das guerras antigas, porque Israel não era, na verdade, grandes produtores de infraestrutura militar, ele não produzia armas. Na verdade, as guerras de Israel eram através de despojos militares, né? Eles guerreavam e os armamentos, na verdade, eles conquistavam em guerras, e isso, na verdade, era vamos dizer assim, uma das técnicas de Israel, né? De se valer de armas de outras nações conquistadas, mas só que existia, na verdade, um trunfo muito importante de Davi. O exército de Davi conseguia tomar vantagem na guerra através da topologia dos terrenos. Em várias passagens bíblicas você vê as estratégias de guerra, né, de Davi a partir da leitura topográfica do terreno e de posições estratégicas, né? Então você vai ver que Davi ele foi um grande estrategista militar. Ele consegue ser sucedido pelo seu filho, né, de forma muito coesa, né, apesar das intentonas, né, de usurpar o reino. Salomão consegue se ascender ao trono. Salomão ele vai ser considerado como um rei, também estrategista militar, que vai ampliar a riqueza, vai ser o período de auge, né, do governo, né, de Israel, e considerado como o período de expansão comercial aí do reino de Israel. Ele vai também dotar a infraestrutura militar de Israel com novas tecnologias, né? Ele vai introduzir a cavalaria pesada, carros de guerra. Ele vai ser também um grande estrategista diplomático. Nesse período, o Egito, né, já está enfraquecido enquanto império. Isso significa, né, que as relações diplomáticas, Israel na terra lá de Canaã já consegue estabelecer uma relação
de destaque com outros impérios ao redor. Isso é comprovado pelo fato dele casar com uma princesa egípcia, certo? Isso significa que o Estado, né, o Império Egípcio estava totalmente enfraquecido, porque historicamente, egípcios não se casavam com pessoas de outras nações. Uma outra situação, eles expõem o comércio, né, através da relação com os fenícios. Fenícios eram grandes navegadores, e a produção agrícola do governo, né, do Estado de Israel, no período de Salomão, começa a ser comercializado através dessa parceria com os fenícios. Os fenícios é como se fossem transportadores dos commodities que eram produzidos em Israel. Então isso agregou muita riqueza. Os despojos de guerra também, ele desenvolveu estratégias militares e incursões militares na região da Palestina. Bom, nós podemos identificar o Estado de Israel como uma nação, né, na antiguidade, só que nós vamos observar que Israel entra em um processo de declínio. Começa as divisões do reino, a corveia, que é o imposto, Salomão é aumentado, seu sucessor, seu filho Jeroboão, decide, né, aplicar mais imposto, né, como fosse o Brasil hoje, né, você cansado de pagar imposto, aí vai Salomão o filho de Salomão, Jeroboão, chega com mais imposto. Então, um líder estrategista lá, né, vai tentar negociar, né, a corveia, limitar os impostos, tentar negociar. Não há negociação, o reino é dividido, reino do norte e reino do sul. Capital do reino do norte, Samaria. Capital do reino do sul, Jerusalém. O reino dividido. Começa o período de enfraquecimento político do reino de Israel, certo? Primeira diáspora. Enfraquecidos os dois reinos começam a ser invadidos. Primeiramente pelo Assíria, que dizima as 10 tribos, invade Samaria e leva cativo. Segundo, Babilônia, em 3 incursões militares, arrasa Jerusalém, destrói o templo que Salomão construiu e leva cativo, depois de arrasar, né, a terra arrasada, leva a elite judaica para desenvolver, né, edificações em Babilônia e, obviamente, estrategicamente, incorporar a cultura dentro. Então, Babilônia, que nós conhecemos, era um império de vários povos, de várias culturas, né? Todos esses reinos foram preditos, né, por Daniel dentro, né, da profecia da ascensão e queda dos impérios, da estátua Nabucodonosor. Nós temos aí uma predição. O Império Medo-Persa, né, chega e invade a Babilônia, né, predizido por Daniel, né, e isso, na verdade, vai determinar um curso mais específico da nação de Israel. Por quê? O exílio dos 70 anos de Babilônia, né, vai acontecer que no Império Medo-Persa, o povo de Israel vai ser, na verdade, relativamente bem tratado em relação aos impérios assírio e babilônico. Por quê? Porque os babilônicos, na verdade, e o Império Assírio é considerado como as incursões militares da Síria era muito violenta, né? A política de terra arrasada completamente. Os babilônios ainda tentavam aproveitar, né, o conhecimento, a cultura, e levavam alguns. Mas o que acontece? O Império Medo-Persa concede a possibilidade de o povo judeu retornar à terra de Jerusalém, né, e construir o templo. Vai acontecer nesse período, né, a cultura helênica, através das incursões de Carlos Magno, até chegar a Roma, que vai definir um outro curso da história. As 2 diásporas de Israel, a primeira, né, com a dispersão, né, para o Império Babilônico, Assírio, e a segunda vai ser a mais severa de todas. Predizido, né, nos tempos de Cristo, de Jesus Cristo, que iria, na verdade, todos os judeus iriam se dissipar aos 4 cantos da terra. Então, 70 anos depois, né, de Cristo, acontece o que nós chamamos de segunda diáspora, que é a dispersão mundial dos judeus.
aí nós vamos compreender um aspecto mais delineado das profecias bíblicas a partir da dispersão dos judeus, certo? Em Ezequiel 37, 1 ao 12 vai dizer: e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, a profecia do vale de ossos secos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. A casa de Israel é predizida como uma nação dispersa, né? Como vocês podem observar, temos aí a dispersão lá na segunda diáspora, para a África, para a Península Ibérica, para a Palestina, né? O sul da Europa. Então os judeus começam a sua jornada pelo mundo. Bom, a profecia, ao ponto que ela prediz a dispersão mundial dos judeus, ela prediz que o Senhor, ou Deus, né, Yahvé, irá espalhar aos 4 cantos da terra. Deuteronômio 26, capítulo 26, versículo 63, parte B do versículo. Você vai encontrar a predição. Esse mapa aqui, alemão, vai mostrar um pouco da distribuição dos judeus no mundo no início do século XX, certo? Em 1926, você tem aí a dispersão dos judeus. Norte da África, leste europeu, Ásia, no América do Norte, América Latina, Austrália. Então, os judeus estavam dispersos. Então, a profecia, ela demonstra um caráter, né, de dispersão, e ela demonstra que Israel se levantaria como nação. Então, nesse período, os estudiosos, né, história, os críticos, né, da palavra profética, é impossível que o Estado de Israel venha a se tornar uma realidade, certo? Então, nós observamos que em Jeremias 31:10 há a predição dizendo: anunciai as terras longínquas do mar, e dizei àquele que espalhou Israel, o congregará como pastor em seu rebanho. Essa profecia de Jeremias demonstra que existiria uma agregação espacial e territorial de Israel. Analisando as profecias e o contexto do capítulo, vocês irão detalhar. O que é Israel no mundo? Israel é um povo que, desde a Idade Média, é perseguido pelos governos. Existe o que nós chamamos de antissemitismo, que vai determinar a segregação de judeus praticamente em todos os lugares, em todos os países da Europa, e, por exemplo, os judeus da África. Quando você observa como os judeus eram tratados, né, na África, em todo o leste europeu, em algumas também regiões da América Latina, você vai ver que os judeus eram perseguidos justamente por ser considerados aqueles que traíram Jesus Cristo, aqueles que, por alguns críticos, não entenderem que a palavra, né, a Escritura demonstra que seria, na verdade, um movimento ou uma manifestação política, né, de Jesus Cristo, a partir da sua voluntariedade. Não é verdade? Isso demonstra que a profecia demonstra que a morte de Cristo, do personagem histórico de Cristo, se daria por um caráter voluntário, independentemente dos judeus ou não. É? Mas muitos críticos podem dizer: não, mas a nação de Israel se dispersou no mundo por capricho, né? Por capricho de Deus, porque Israel não atentou para a lei do Deus de Israel. Então, por punição, na verdade, ele dispersou os judeus. Por causa da lei de Moisés, eles não atenderam à lei de Moisés. Bom, quem analisa assim não considera-se que a lei de Moisés era, na verdade, uma constituição, como a Constituição brasileira. Era um elemento de coesão político, econômico, social, e que, se não observando, obviamente, a nação ia se dispersar. Uma nação, para se dispersar, né, na antiguidade, era muito fácil. Desde uma guerra, a união contra as culturas, era muito fácil um povo desaparecer, como vários desapareceram. Certo? Os judeus foram, na história, é considerado, né, o povo, né, que impossível de ser reagrupado em termos geopolíticos, necessariamente
seria quase impossível alguém predizer, além das Escrituras, o surgimento de Israel. Sua posição de língua, territorial, capital, né, força militar. Isso por causa da sua dispersão e dos métodos de tentativa de eliminação do próprio povo israelense, né, ou dos judeus, na verdade. Os judeus, eles eram confinados, né, ao aspecto, né, de aversão judeia era tão grande que os judeus eram segregados em bairros, né, ninguém queria viver com os judeus. Então temos aí a política de segregação judaica, né, que é chamada os guetos, e segregava os judeus e tornava, né, eles como uma sociedade, né, perversa, a natureza, todo mundo gostava de falar mal de judeu. Então, a predição de Ezequiel 37 diz, por 3 vezes que Jeová, né, ou Yahvé, iria retirar ou abrir as sepulturas, né, a qual estavam, né, condenados os judeus. E sabereis que eu sou Senhor, e quando eu vos abrir as vossas sepulturas. Sepulturas, o aspecto preditivo dessa relação. Nós vamos entender qual é o aspecto preditivo dessa relação de sepultura. Para muitos estudiosos, o termo sepultura foi muito definido, né, através da metodologia dos guetos. Os guetos eram verdadeiras sepulturas. Os guetos, na verdade, era um bairro que segregava dezenas de judeus. Os judeus começavam a morrer nesses bairros. Por quê? Segregados, começavam a sofrer com doenças, porque não havia saneamento básico, o superpovoamento desses bairros, e o judeu não poderia sair desses bairros sem aviso prévio, certo? Caso saísse, era punido com morte. Existiam uma comunidades, né, de judeus ainda na Palestina. A cartada final do judaísmo, né, para tentar falsibilizar toda a tentativa de existência de um Estado judeu, predizido pela Bíblia, foi na Segunda Guerra Mundial. Todos nós conhecemos o contexto da Segunda Guerra Mundial, a perseguição dos judeus. O antissemitismo, obviamente, não foi, né, para uma análise mais histórica, você vai reconhecer que o antissemitismo não nasceu no nazismo, o nazismo institucionaliza o antissemitismo, certo? O antissemitismo vem desde a Idade Média, só que Hitler institucionaliza aquilo que já existia na Europa, né? Era legal falar mal de judeu. Judeu é rico, judeu é ganancioso, judeu é sujo. Era legal falar de judeu nos pubs da Europa, né? Se reunia só para falar mal de judeu nas esquinas. A reprodução desse imaginário ao decorrer da história foi consolidado por Hitler, né? Então, na verdade, a adoção do nazismo da metodologia dos guetos. Vamos segregar, né? Você vai identificar guetos, Tchecoslováquia, Polônia, Alemanha, regiões em que existiam os maiores guetos de judeus. O que acontece? Os judeus, obviamente, estavam morrendo, e estavam, na verdade, se tornando um problema para a política nazista, né? Então, foi os estrategistas, né, de Hitler, pensou naquilo que foi conhecido como a solução final. Na verdade, foi a implementação do método de extermínio em massa dos judeus. Os famosos campos de concentração. Entre eles, os mais famosos, o Auschwitz, a Polônia, que, na verdade, era uma verdadeira máquina de matar. Então, aqueles trens saindo com os judeus, a famosa Marcha da Morte, foi, na verdade, considerado o maior genocídio da história da humanidade. Certo? 6 milhões de judeus, as baixas, né, foram contabilizadas em 6 milhões de judeus, e que possibilitava qualquer predição, né, de que existia um Estado de Israel. A profecia identificava que todo judeu ia ser motivo de horror, zombaria e riso para as nações. Deuteronômio 28, 37. Após o término da Segunda Guerra Mundial, os judeus
começam a reivindicar, começam as primeiras reivindicações na recente criação da Organização dos Estados Nacionais, né, a ONU, das Nações Unidas. Os representantes do famoso sionismo, os movimentos, né, que reivindicava a reorganização política e nacional dos judeus, estava, na verdade, tomando agora um novo ímpeto após a configuração, né, e após o término da Segunda Guerra Mundial, e que praticamente exterminou os judeus, não só na Alemanha, mas em diversas regiões da Europa, né? Temos desde a Polônia, a Alemanha, você vê também os navios que saíam da Alemanha, cheios de judeus também tentando fugir do extermínio, chegavam nos portos da América Latina, os judeus eram barrados, eles não podiam entrar, então eles eram dispensados. Então os judeus os bens dos judeus eram confiscados, né? Os judeus, muitos foram mortos e seus bens foram confiscados, pertences foram jogados em bancos da Suíça. Então, quem era Israel? Ninguém. Era um povo completamente devastado. A língua hebraica praticamente considerada uma língua perdida, né? A profecia de Isaías diz: quem jamais ouviu tal coisa? Isaías capítulo 66, versículo 8. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num dia só? Nasceria uma nação de uma vez só? Em clara referência, análise contextual do versículo, a nação de Israel, devastado por todos os impérios, o Império Assírio, Babilônico, Medo-Persa, Império Grego, Romano, e o extermínio na Segunda Guerra Mundial com o nazismo. Meu irmão, você dentro de uma perspectiva lógica e racional histórica, não existia mais possibilidade do Estado de Israel. Era um mito o Estado de Israel. Bom, Assembleia da ONU, 1947, né, começa, né, as discussões sobre o Estado judeu. O Estado judeu não era bem visto pelas nações árabes na Palestina, né? A profecia já começa a ser questionada, né? Estado de Israel, a construção de uma nação, de um território judeu, como assim? Para resguardar que não haveria Estado judeu, as nações árabes, isso aqui são alguns periódicos, né, da época, que no Brasil, mostrando, né, o desenrolar político da construção do Estado de Israel. Aqui é um periódico de 1948, né, mostrando que para resguardar a nação, né, o surgimento do Estado de Israel, as nações árabes já se mobilizam, né, ao redor da região da Palestina para evitar uma possível declaração do Estado judeu. Em 1948, especificamente dia 14 de maio de 1948, a ONU, presidida por Oswaldo de Aranha, declara a nação de Israel, né, como Estado independente de Israel. Bom, vários estudiosos, né, da profecia, análise geopolítica, ficaram surpresos, né? Um povo exterminado, praticamente, espalhado pelo mundo, ao redor da região da Palestina, com várias nações árabes se mobilizando para que isso não viesse a acontecer. Então era praticamente impossível o Estado judeu. Geopoliticamente falando, era impossível, certo? Começam os bombardeios, né, em Tel Aviv. Um dia após a decretação, né, o decreto do Estado judeu, começa as execuções militares, né, das nações árabes. As nações árabes declaram a jihad islâmica. Os líderes espirituais convocam todas as nações árabes a decretar guerra contra o novo Estado judeu. Salmo, capítulo 83, versículo 4. Disseram: vinde e desarraiguemos-los para que não seja nação. A guerra árabe-israelense foi profetizada. Nem que haja mais memória do nome de Israel.
Em declaração, a organização da Palestina, né, o que nós chamamos a ANP, né, que é a organização, né, que politicamente que não reconheceu o Estado de Israel, existiria o plano de partilha, o Estado palestino e o Estado judeu. Como é que seria? 22%, né, desse território ficaria com o Estado judeu e 88% ficaria com os palestinos, certo? A maior parte das terras, nessa plano de partilha da ONU, a maior parte do território judeu ficaria em regiões desérticas, certo? Israel não fez questão. A questão era nascer um Estado judeu. A declaração da OLP diz: nosso conflito com o inimigo sionista não surge em função da declaração de suas fronteiras, mas da própria existência de Israel. O Estado de Israel não pode existir. Foi declarado, o representante egípcio das nações árabes, na convenção da ONU, decretou que não poderia existir o Estado de Israel. Não reconheceu um plano de partilha da ONU e decretou guerra ao novo Estado judeu. Bom, nada mais, nada menos que 5 nações árabes desenvolvem, né, o que nós chamamos, decreta a guerra a Israel, que nós vamos historicamente conhecer como a Guerra da Independência. Esse mapa vai mostrar as frentes, né, de invasão dos exércitos sírio, egípcio, libanês, iraquiano, na Palestina, contra o Estado de Israel. Certo? Vocês podem observar no mapa aí que Israel estava praticamente eliminado. 5 nações árabes contra o Estado de Israel. Bom, Israel, na verdade, o exército de Israel, ele era um Estado minúsculo, né? Israel, ele foi boicotado, né, por diversas vezes, né? Por exemplo, a tentativa de dotar a infraestrutura militar de Israel foi boicotada por várias nações. O projeto da Força Aérea Israelense foi boicotado pela França, né? Existia uma parceria entre um projeto, né, de engenharia da Força Aérea Militar e a França quebrou o acordo e não decidiu apoiar Israel. Várias nações também tiraram o corpo de lado. Então, 5 nações contra uma nação só. Bom, temos aqui o que foi considerado como o novo rei Davi, Moshe Dayan. Esse foi um general, na verdade, considerado como o rei Davi, o novo rei Davi. Por quê? Porque, assim como Davi, ele vai ser o líder que vai desenvolver as estratégias militares. Esse olho dele aqui, na verdade, ele perdeu em guerra. Então, ele ficou com esse tapa-olho aí. Então, o que vai acontecer? Israel desenvolve várias excursões militares, né, na região da Jordânia, faixa de Gaza, e consegue resistir à invasão de 5 nações árabes. Com isso, Israel, além de derrotar e de neutralizar o avanço das forças iranianas, iraquianas e da Síria, né? Israel amplia seu território em 20 quilômetros, certo? Num ataque defensivo, Israel consegue ampliar, vencer 5 nações árabes e ampliar seu território. Estrategicamente, isso foi uma estratégia para que, nesse ataque defensivo e nessa tomada de territórios, Israel reorganizasse, né, e resguardasse as fronteiras da nação. Então, Israel, nessa guerra, ao ampliar as fronteiras, basicamente 61 nações que participavam da ONU cortou relações diplomáticas com Israel. Não ajudaram ela, deixaram ela sozinha, basicamente, a guerrear com 5 nações árabes e corta relações diplomáticas. Então vamos lá. A partir daí, Guerra de 6 Dias, a nacionalização aqui desse porto, aqui na verdade, a geopolítica aqui foi o seguinte:
Não conformada com a derrota, o Egito declara a nacionalização da faixa de Gaza. Aliás, da guerra, né, foi declarada a Guerra de Suez, que é esse canal aqui, que é um canal de rota comercial que ia bloquear o comércio de Israel com a região norte da África aqui. Ao nacionalizar, né, ao utilizar, né, essa estratégia, o Egito bloqueia todas as relações comerciais de Israel nessa fronteira, certo? Então começa aqui a Guerra dos 6 Dias, que na verdade foi em função desse bloqueio aqui, desse canal. Então, Israel obviamente decreta guerra ao Egito. O Egito, na verdade, vai desenvolver alianças militares com as mesmas nações que guerrearam na Guerra da Independência. A guerra que foi considerada a guerra, né, uma das guerras mais impressionantes, né, travadas, né, na contemporaneidade, que foi aonde Israel conseguiu desenvolver um ataque surpresa, né, alinhando a estratégia, né, de ataque surpresa e emboscada. Ele consegue fazer um ataque vital, né, a toda a frota aérea do Egito, os blindados da Síria que estavam, né, aqui nós vemos aqui a guerra sendo travada basicamente entre a região do norte do Sinai e o sul do Sinai. Israel derrota novamente as nações árabes e amplia o seu território. Aí pronto, aí já começou. Se já não gostava de judeu, agora complicou mais. Bom, outra guerra decretada, a Guerra de Yom Kippur, 1973. A proporção das nações árabes para Israel era praticamente esmagadora. Nós temos aí 300 mil soldados em guerra, que foi uma guerra, né, um ataque surpresa do Egito, no dia, né, de celebração do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Nesse período aqui, o exército de Israel estava de licença e o Egito aprendeu, né, o ataque surpresa de Israel, nós vamos usar da mesma técnica, né? Juntou um ataque sincronizado, a Síria e o Egito invadindo Israel, né? E isso novamente ocasionou para mobilizar as tropas de Israel foram 3 dias. E acontece que também no ataque defensivo, Israel consegue tomar à frente, né, a liderança desse ataque defensivo e novamente neutralizar as forças, né, das nações árabes. Bom, aqui nós temos o equilíbrio militar dentro, né, das guerras israelenses. Aqui temos aqui um dado de 2003 que demonstra como era o disparate, né, do efetivo militar de Israel para os das nações árabes. Temos aqui o efetivo aqui regular, né, fora os reservistas, de 186 mil soldados, 600 lá de Israel, contra 2.161.100, né, dos países árabes. Bom, qual foi a nação que conseguiu sobreviver a essa desproporcionalidade de guerra? Bom, Israel, as predições bíblicas mostravam que Israel iria existir, certo? A geopolítica demonstra uma série de fatores e de tentativas, né, de eliminar os judeus, de barrar a criação do Estado de Israel. Então, tudo isso, na verdade, seria lido ao longo da sua manifestação no espaço do tempo, né, das profecias, seria praticamente impossível de você analisar, né, tão minuciosamente a conjuntura política, social e econômica, dizer que Israel sobreviver a tudo isso. Basicamente, isso não foi predito por nenhum cientista político. Mas a profecia, ela é clara, certo? Falando da estratégia de Israel naquele dia, olhe só, mostrando sobre a diferença militar de Israel contra as nações árabes. Naquele dia, porém, os governantes de Judá, como um braseiro ardente no meio da lenha e como um facho de fogo entre as gavelas. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. O ataque foi contra Jerusalém, a intentona, por quê? Porque Israel, na verdade,
após o plano de partilha, Israel ficaria como capital Tel Aviv. Mas Israel, na Guerra dos 6 Dias, amplia território e controla as fronteiras de Jerusalém. Jerusalém, pela ONU, seria capital internacional. Até hoje, a ONU não reconhece Jerusalém enquanto capital de Israel. Jerusalém é capital internacional, não é de um nem de outro. Mas Israel controla todas as fronteiras da Palestina. Entendeu? Então, o que acontece? Todas as investidas eram contra Jerusalém, das guerras, né? A invasão, na verdade, pelo território da Palestina, da Síria, do Egito, era basicamente para tentar controlar as fronteiras e chegando no centro do comando, né? Israel. Bom, naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. Uma clara referência à resistência, né, do exército de Israel às intentonas e às incursões militares das nações árabes. Aí você me pergunta, existe um povo palestino? Não existe povo palestino. Não existe língua palestina, não existe povo palestino, cultura palestina. O que existe são nações árabes que reivindicam a determinadas delimitações da Palestina não determinadas. Ela reivindica completamente todo o território da Palestina e totalmente contra a coexistência pacífica de judeus na região. Então, eles não é uma questão de fronteiras. A geopolítica da guerra árabe-israelense está relacionada aos aspectos culturais e materiais implícitos nessa guerra. Mas as estratégias de sobrevivência, e para que não seja exterminado novamente, Israel tem que, obviamente, se proteger. Certo? Israel praticamente é só. Então, Israel vai se consolidar no Oriente Médio como uma potência estratégica militar. Entendeu? O deserto de Negev, na verdade, foi uma das regiões que mais foram colonizadas e desenvolvidas por Israel. Certo? Mas, como a geopolítica mostra Israel hoje? Israel hoje, na verdade, ele é odiado praticamente por todas as nações da ONU. Certo? Israel é considerado, né, hoje como um país, né, ilegal do ponto de vista de sua existência para algumas nações. Ela é politicamente considerada pela ONU um Estado, mas a prática, né, e todas as políticas que você observa, né, no contexto dos decretos da ONU é pró-árabe e contra Israel. Você pode perceber. Entendeu? Então Israel ele não vive, né, ele não coexiste ali com árabes de forma pacífica. Israel é ameaçado por todos os lados. A última guerra que nós temos aqui foi a guerra de 2014, né? Essa guerra se deu quando o grupo do Hamas, que é o Hamas? O Hamas é o braço militar da ANP, né? Organização Nacional da Palestina. A ONU não reconhece ainda os palestinos enquanto nação, porque, obviamente, em 1948, eles não reconhecem o plano de partilha, não reconhecem o Estado judeu e se tornou, né, como vários, obviamente, especialistas demonstram, como sendo um grupo terrorista. O Hamas, eles se estruturam ali na faixa de Gaza. A faixa de Gaza, historicamente, é a região que foi habitada pelos filisteus, certo? Se fôssemos rastrear a genealogia remota das nações árabes, você poderia considerar, por exemplo, o Irã como Medo-Persa, o Iraque como Babilônia. São remanescentes, né, de todas essas nações que sempre guerrearam e tentaram, né, exterminar Israel. Ou simplesmente varrer Israel do mapa. O Império Assírio, hoje, né, a Síria de Bashar al-Assad está em constante, né, guerra ali contra os rebeldes, né, cometendo vários crimes de guerra. Bom,
Israel, aqui foram os noticiários, né, que mostravam que 3 jovens judeus foram sequestrados pelo Hamas e foram assassinados, né? Então, essa guerra, na verdade, aconteceu em função dessa provocação, né? Vamos dizer assim, dessa retaliação não provocada. O Hamas, na verdade, é um grupo que se localiza, né, estruturalmente ali na região de Gaza, que é a parte do litoral oeste do estado da Palestina, do território palestino. E o que acontece? O Hamas, ele, enquanto braço armado, hoje ele é uma organização política, ele se autodenomina como uma organização política. Mas o que acontece? O premier israelense, Benjamin Netanyahu, ele decretou guerra ao Hamas. Disse que ia caçar até o último sequestrador ali. Obviamente ia fazer uma retaliação, certo? Bom, Israel, na verdade, para se proteger, ele depende necessariamente de infraestrutura militar. Sem uma infraestrutura militar, Israel não existe. É pura e simplesmente. Essa é a lógica. Israel não vai existir com uma discussão política. Israel não vai existir. Hoje, Israel, na verdade, ele detém, né, hoje um poderio militar, obviamente, estatisticamente, né, numericamente, desproporcional aos Estados Árabes. Mas Israel, ele produz, na verdade, infraestrutura militar e tecnologia militar. Nessa guerra, né, de 2014, não sei se vocês acompanharam, foi uma guerra em que Benjamin Netanyahu, ele começou a desenvolver ataques e bombardear a infraestrutura do Hamas, né, na faixa de Gaza. Então, após, né, esse ataque não provocado, Israel começou a fazer o que nós conhecemos como ataque cirúrgico. Começou a destruir toda a infraestrutura, né, do Hamas dentro da faixa de Gaza. Então, a faixa de Gaza, na verdade, se tornou que foi devolvida. A faixa de Gaza foi um dos territórios que foram devolvidos, né, após Israel, né, conquistar na Guerra de 6 Dias, Yom Kippur. Israel decide devolver em 2006 a faixa de Gaza. A faixa de Gaza rapidamente foi incorporada pelo o Hamas e começou a ser uma base militar desse grupo. E começou a Israel, Jerusalém, ser alvo de bombardeios, né, vindo da faixa de Gaza. Israel, a tecnologia militar de Israel desenvolveu aí o chamado, que foi conhecido como uma das mais sofisticadas estratégias de contenção, né, aérea desses mísseis que chegavam no território, que é chamada cúpula de ferro. A cúpula de ferro é um sistema antiaéreo desenvolvido por Israel, que envolve satélite, rastreamento por satélite e bateria antiaérea, que neutralizava o ataque desses mísseis que vinham da faixa de Gaza para Israel. Então aqui temos algumas empresas israelenses que produzem, né, essa tecnologia. Então, Israel está cercado de inimigos. Tudo isso aqui são inimigos de Israel, são os bons vizinhos de Israel. Se vocês observarem, isso aqui são todos grupos terroristas, desde o norte da África, né, a Ásia, ao redor da Palestina, você tem grupos que declaradamente são inimigos de Israel. A geopolítica da guerra israelense é muito mais abrangente do que nós podemos imaginar, certo? Israel é aquela circunferência ali. Observem que, estrategicamente, não existe Israel sem poderio militar. Então, Israel hoje, na verdade, ele tenta, na verdade, desenvolver um incentivo para que seus jovens venham a participar como voluntários ao exército, né? Temos aí uma força aérea, né, uma das mais sofisticadas, blindados, marinha. Então temos aqui, só que a guerra não poupa vidas inocentes, todo mundo sabe disso. O Hamas, o geoprocessamento do exército de Israel, começou a rastrear a infraestrutura militar do Hamas na faixa de Gaza. Observe que
Esses triângulos aí, na verdade, são referências, são pontos de armamentos do Hamas, certo? Essa área achurada aí no mapa, na verdade, é uma escola de crianças. Observe que o Hamas usa escolas, hospitais como escudo humano, o que para as Nações Unidas é considerado crime de guerra. Só que você não vê, na verdade, uma ênfase nas mídias e nem na própria ONU contra os crimes de guerra cometidos pelo Hamas. Então, Israel, obviamente, ele quer neutralizar o poderio militar do Hamas, obviamente atacando a sua infraestrutura. Só que observe que eles, obviamente, escondem, né, nesses crimes de guerra, ele começa a esconder sua infraestrutura militar em áreas civis, em bairros residenciais normais. De forma com que Israel, ao atacar, obviamente, ele acaba ferindo inocentes, certo? O que acontece na guerra de Israel, observe que é em perto de cemitério, em mesquitas, eles guardam armamentos. Aqui é, na verdade, a inteligência de Israel mapeou toda a infraestrutura militar do Hamas na faixa de Gaza. Observe que eles desenvolvem túneis, né? Por quê? O Hamas é como um jogo de gato e rato. E o Hamas ele tenta escapar da visão do exército de Israel, porque, na verdade, todas as fronteiras são controladas. Então, Israel ele tenta armazenar armas dentro, né, de túneis. E, como eles não conseguem atravessar as fronteiras do território da faixa de Gaza, eles tentam desenvolver, né, o famoso túnel. Né? Então, Israel sempre tem que estar destruindo esses túneis. E aqui, na verdade, os ataques de Gaza, né? 2014, nós temos aqui ofensivas militares. Isso aqui é uma criança na faixa de Gaza que morreu. Se vocês observarem e fizerem uma análise cuidadosa, né, dessa guerra em específico, vocês vão perceber que em diversas situações os líderes do Hamas convocavam, na verdade, os seus cidadãos, né, da faixa de Gaza para morrer, né, nos ataques israelenses. Na verdade, eles incentivavam crianças, né, civis a ficarem nas áreas onde ser bombardeadas. Aqui, o exército de Israel, obviamente, é o único exército, até agora que eu vi, que tenta avisar a população, antecipar, né, as áreas do ataque. Porque ele não precisa matar, obviamente, Israel não precisa matar civis. Ele precisa bombardear os lugares, né, os locais onde está a infraestrutura militar. Então, aqui, Israel desenvolve aplicativos de celular para indicar tanto o povo palestino, faixa de Gaza, como os seus próprios cidadãos, os lugares seguros, indicando os lugares onde vão ser bombardeados. Há aviões que lançam, né, informativos para a população inteira, antecipando o ataque. Saiam daí. O que o Hamas fazia? Ao contrário, ele incentivava o pessoal a ficar na área em que ia ser bombardeada. Isso que acontecia, a mídia caía em cima, certo? Existia, na verdade, uma criminalização a Israel e, vamos dizer assim, a absolvição dos crimes de guerra do Hamas. O governo brasileiro, e como fica o Brasil nessa situação? Os últimos governos, né, os outros representantes do país, eles apoiavam a faixa de Gaza e essas estruturas militares do Hamas. Em decreto presidencial de 20 de julho de 2010, doado, dinheiro público do Brasil é doado, mais de 25 milhões aqui está em decreto presidencial, se vocês podem entrar na internet e observarem. 25 milhões foram doados para o Hamas, na faixa de Gaza, com uma justificativa que era para causas humanitárias. Comprovadamente, todos os recursos nesse período, 2010 até 2017, foi observado que o Hamas utilizava para sofisticar a sua infraestrutura militar. Esquecia o povo, a população. Bom, o embaixador de Israel
foi barrado, nós vimos aqui ano passado, né? O único que apoiou e criticou o governo por fazer isso foi os militares. A aproximação do governo com o Irã, que é declaradamente anti-Israel e que declaradamente fala que vai varrer Israel do mapa com o seu programa nuclear. Então, observe a aproximação da nossa nação com governos totalitários. Aqui está, vocês podem observar, aqui foi uma análise da aliança do Hamas com o ISIS, certo? Mas Israel tenta promover uma aproximação diplomática com o Brasil. Observe que na Israel as mulheres também servem ao exército. É uma forma de patriotismo, né? Temos aqui hoje a situação da Palestina é a seguinte: essa mancha verde aí que vocês estão vendo no mapa, na verdade está sob controle político da Cisjordânia, né, do governo da ANP. Só que a faixa de Gaza lá no litoral está sob o controle do Hamas, só que todas as fronteiras de Gaza, Cisjordânia e toda a Palestina está sob o exército de Israel, controla todas as fronteiras. Obviamente, no campo geopolítico, Israel tem uma parceria com os Estados Unidos, todo mundo sabe, obviamente. Israel, na verdade, é estratégico para a nação americana, para o governo americano no Oriente Médio, né? Especificamente, né, todo presidente, seja a favor ou não do governo de Israel, o Congresso americano estabelece uma política incondicional, até agora com Israel. Ou seja, a geopolítica do petróleo é fundamental. A existência de Israel enquanto potência política e militar no Oriente Médio é fundamental. Aqui foi uma guerra, não, aliás, um sinal, né, de provocação, né, do Irã. Aqui, aquela faixa ali, que vocês estão vendo ali, na verdade, foi bloqueada pelo Irã, né? Isso aconteceu que 30% do petróleo mundial passa por esse estreito aqui, do Oriente, que é produzido no Oriente Médio. Isso aí é praticamente barrado todas porque o petróleo é a matriz energética do mundo ainda. Então, a cadeia produtiva do petróleo é imensa, barrando 20% do petróleo mundial passa por essa região aqui. Então, estrategicamente, para provocar Israel, Estados Unidos e toda a economia mundial, o Irã, mas ele acabou, né? A notícia, aqui é uma notícia, eu tenho todos esses periódicos, eu posso passar para vocês acompanharem como foi o desenrolar das guerras, dos noticiários. E esse aqui é um período da Folha de São Paulo, que mostra como, né, a geopolítica do petróleo e a existência de Israel é estratégico, né, para a geopolítica do petróleo e, obviamente, para os interesses da nação. Para terminar, o que é Israel hoje? As profecias demonstram que o Estado de Israel seria um Estado próspero. A Universidade Hebraica de Jerusalém Israel como um todo é o maior incentivador da ciência no mundo. Israel hoje investe 10 bilhões, né, do seu PIB em ciência. Dos 23 mil alunos da Universidade Hebraica, né, promove 30% de toda a pesquisa de alto nível na Universidade Hebraica. Você tem 9 mil patentes foram produzidas na Universidade Hebraica. Uma nação que próximo ano vai completar 70 anos. Nós temos quantos anos? No Brasil, nós temos que entrar no rumo. Nós temos que observar, né, o desenvolvimento, né, dos países que efetivamente demonstram, né, um avanço, né, tecnológico, político, social. De 9 mil patentes, 170 é de interesse mundial, certo? 9 mil patentes, sem falar dos Nobéis, que já foram, né? Como você viu, um dos fundadores da Universidade Hebraica é Albert Einstein. E os judeus, na verdade, uma forma de sobreviver nas nações, nas perseguições, nas humilhações, era crescer
sua coesão cultural, política, econômica, e, obviamente, que os maiores intelectuais do século XX foram judeus. Não entenda isso como dizer que judeus é bonzinho. Judeu é mil maravilha. Eu estou fazendo uma análise geopolítica e contextual da origem de Israel. E os condicionantes que fazem com que Israel veio existir e que ela exista hoje. Certo? Então, vários intelectuais. Você pode ver Emile Durkheim, Freud, Karl Marx, Ludwig Mises, um dos críticos marxistas, né? Milton Friedman, né? Einstein. Todo esse pessoal é judeu. Certo? Bom, uns contra os outros, né? Mas, em todo caso, nós temos aí uma gama de estudiosos, né? O próprio Edgar Morin é também judeu, de origem judaica. Bom, aqui Israel vai, na verdade, lançar o que nós chamamos de carro não tripulado. Uma dessas patentes da Universidade Hebraica é o Mobline, que é uma tecnologia ultramoderna que recebeu $1 bilhão de investimento na Bolsa de Nova York, que na verdade será o projeto que vai lançar o primeiro carro não tripulado. Israel desenvolveu uma tecnologia de rastreamento, né, obviamente que é uma tecnologia de segurança para rastrear, né, criminosos, né, que foi implementada até nas Olimpíadas, né, aqui no Brasil, que é uma tecnologia que rastreia pessoas, carros, e que visa desenvolver um mapeamento, né, do crime, né, em BRs, em situações. A Universidade Hebraica, na verdade, é uma universidade que abriga vários estudantes de vários países, considerando que hoje Israel é a única e exclusiva democracia do Oriente Médio, certo? Você não vai encontrar nenhum outro país que obedeça, né, na verdade, critérios da liberdade de religião, da liberdade de expressão. Então, é tanto que o parlamento israelense, há um partido árabe. Existem árabes na Palestina? Existe, ricos. E, obviamente, são resguardados seus direitos civis, econômicos, a propriedade privada. Israel não tirou os direitos dos árabes que decidiram apoiar a criação de Estados e conviver de forma pacífica. Ao contrário, muitos judeus foram expulsos das nações árabes. O judaísmo não coexiste em países muçulmanos. Não coexiste. Quando você encontrar algum país onde o judeu pode cultuar livremente, o cristianismo principalmente, em um país árabe livremente, você me fale que não existe. Bom, eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos. Bom, concluindo, você observa que a análise geopolítica demonstra como Israel veio a existir, né, de forma sucinta, rápida, mas que se aprofundando na análise geoestratégica, né, observar que Israel é uma predição profética exata. Certo? As nações, por que um cálice de tontear? Porque Israel foi profetizado, né, como vocês observam aqui por Zacarias, e ele seria, na verdade, problema para todo mundo. Como é que um país minúsculo, né, desse, causa tanto alvoroço? As Nações Unidas gastaram um terço do seu tempo, ora deliberando, ora discutindo, ora condenando Israel por seu controle sobre Jerusalém. Uma pequenina nação, com apenas 1/1000 da população do mundo, monopolizou um terço do tempo da ONU. É uma coisa, né? Tem tanto país para se incomodar logo com Israel, né? A profecia bíblica, ela demonstra, né, o destaque de Israel. Recentemente, isso aqui foi a última Assembleia da ONU, a qual Estados Unidos e Israel saem da Unesco, justificando a sua saída por histórico de decretos antissemitas, né, considerados antissemitas. A Unesco, ela tem sido acusada pelos judeus por promover, né, culturalmente, ideologicamente, o ódio contra o judeu. Bom, aqui nós temos uma relação de predições geopolíticas e proféticas, né, que nós podemos passar para o pessoal que está assistindo em casa
e para o público aqui via e-mail, né? Quem se cadastrou no Ciência e Fé, nós podemos enviar esse material para que você analise criteriosamente e consiga entender, né? Nós podemos, né? Vamos também, no segundo momento aqui do Café Consciência, fazer a rodada de perguntas e respostas, né? Temos aqui autoridades no assunto, né? Eu quero mostrar aqui para vocês que em nosso meio, não vou dizer quem é, mas tem autoridades de geopolítica, autoridades nacionais, né? Editor-chefe de revista de geopolítica, teólogos, coronéis militares, estamos aqui. Então, vai ser uma discussão muito democrática, né? Vai ser um bate-papo, né? Nesse segundo momento, nós poderemos trazer aspectos mais detalhados e construir, né, um conhecimento mais dinâmico e interdependente aqui do que foi falado. Eu agradeço, né, a atenção do pessoal que vai rever o vídeo, que está nos assistindo, e dizer que nós estamos à disposição para detalhar mais sobre o que foi discutido essa noite. Muito obrigado. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.